Vamos lá para o ESPN FC do Flamengo agora, do João Luiz Júnior, que também o blog dele é muito legal. Ele é bastante criativo. E ele escreveu o seguinte que eu quero mostrar para vocês, que foi o que inspirou a abertura do nosso programa. Telefonar para sua esposa de TV a cabo e pedir uma mudança de plano. É duro, hein, Léo? Para sua empresa, desculpa. Lê o manual de instruções de uma máquina de lavar e lava e seca com a abertura frontal. Trocar a resistência de um chuveiro. Todas essas atividades ainda são melhores do que assistir Chape e Fla. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé, foi o que ele falou. Se você for rubro-negro, que é o caso do João Luiz. Do ponto de vista da Chape, foi um bom jogo. Mas a Chape tem a frustração de não ter ganhado um jogo que era para ganhar, né? Sim, mas criou boas chances para isso, encarou o Flamengo. Embora o Flamengo tenha tido mais posse de bola, né? Mas as chances mais reais de gol foram da Chapecoense. Agora, o Flamengo não pode desprezar a Sul-Americana. Ele não pode ficar esperando esse jogo dia 27 contra o Cruzeiro. Mas existe essa sensação, né? Mas não pode, Léo. Que o Flamengo tá jogando todo o seu ano num jogo que é fora de casa e ele tem que ganhar. Então. Ou no tempo normal, nos pênaltis, ele tem que ganhar. O último time que fez isso foi o Palmeiras. Mas isso é coisa dos jogadores, né, Bruno? Porque o Rueda, dentro das convicções dele, levou força máxima para o jogo contra o Chapecó. Ele poupou no Brasileiro para ter força... Então, assim, nem a desculpa nesse sentido, do aspecto físico, os jogadores... Nem a desculpa do aspecto físico. Porque os caras da Chapecoense é que estão numa maratona maluca. O Flamengo não. O Flamengo, a maior parte dos jogadores havia sido poupada no final de semana. Era para ter dado uma resposta muito melhor. Não? E tem jogador que não joga a final da Copa do Brasil. Então, se tem jogador que para ser campeão, para colocar a faixa e para levantar troféu, tem que fazer isso na Sul-Americana. Claro. E o Flamengo não está fazendo. Foi tudo que o Rueda falou na coletiva, ficou bravo. Vamos ver o que ele falou então, professor, porque a entrevista do Rueda foi ótima ontem. Vamos ver o que ele falou. De Suramericana a veces no son para jugar, a veces son para guerrear. Y Flamengo a veces quiere jugar bonito siempre. Flamengo quiere jugar corto, Flamengo quiere agradar. Y hay partidos que hay que guerrear, que hay que meter, que hay que trancar, que hay que correr. Y los partidos internacionales a veces no se juegan, a veces se compiten con altísima intensidad. Más el jugador de Flamengo tiene otra sensibilidad y hay que lograr que está en esa transición, está en ese momento de acostumbrarse, adaptarse otra vez a lo que es la competencia internacional y saber diagnosticar cuándo. Yo lo decía hoy en el intermedio, ¿no? Juguemos bonito para la tribuna cuando estemos ganando 6-0. Mientras que el partido esté 0-0, tenemos que competir y tenemos que correr y tenemos que guerrear y tenemos que meter como lo exige el rival y como lo exige la competencia, ¿no? Acho que nesse sentido o Rueda enxergou o mesmo que os torcedores enxergaram, não é? Então. E quando o cara que acabou de chegar em tão pouco tempo percebe que o time não está competindo, deve ser uma coisa para ele bastante frustrante, né? E ao mesmo tempo ele deve estar entendendo que, o buraco pode ser mais embaixo aqui para mim, né? Sinto aí um certo choque cultural, não? No jeito de ver, que é justamente isso que a gente busca quando traz estrangeiros para cá, ou jogadores ou técnicos, né? E olha que ele é colombiano, hein? Sim. Não é dos que jogam mais pegados. E ele foi campeão com um time que tinha esse meio termo, porque o Atlético Nacional é um time extremamente competitivo, mas de um futebol super atraente. O Atlético Nacional, campeão da Libertadores, jogava muito bem futebol. Muito bem futebol. Tem muita gente elogiando com ele, falando, um cara que fez um time com Copete, Berrio e Borja chegar quando chegou. Mas isso é sacanagem, evidentemente. Era um outro contexto. Mas o ponto de vista importante é esse. Assim, é evidente que os erros do Rueda a gente tem que discutir também. Eu concordo com o Nicola nesse ponto. Assim, esse dualismo Diego e Everton Ribeiro não existe e não pode existir, cara. Isso para mim, é ponto pacífico. Acho que é uma questão que tem que ser revista por ele. Mas no aspecto do Flamengo não saber competir internacionalmente, isso são os resultados que mostram. Eliminação para a Palestina, eliminação em fase de grupos de Libertadores. Qual outro grande time brasileiro cai tanto na fase de grupos da Libertadores quanto o Flamengo? Né? Então, pode ser alguma coisa até da cultura do clube mesmo. Às vezes isso acontece. Um time ter dificuldade para jogar competição internacional e o Flamengo tem. Né? O Flamengo tem. O Flamengo, por exemplo, jogou bem a maioria dos jogos da Libertadores, mas na hora de competir, que é um ponto que não era nem ele o técnico, mas na hora que era para competir, o São Lourenço não vai fazer gol aqui, agora aconteça o que acontecer, cara. Esse jogo acabou e eu vou classificar.
Isso não aconteceu naquele jogo. Não, e nesse caso ainda é uma partida que é contra um time brasileiro. É o Internacional só no nome da competição. Isso, é só no nome ali. Você não está nesse ambiente, por exemplo, como era contra o São Lourenço, que você estava num ambiente completamente diferente. E outra, você tem jogadores aí que não se amedrontam com isso. Não deveriam se intimidar com isso. Caiu porque não fez um ponto fora de casa. Exato. O Guerreiro não sabe que tem que brigar? Pô, É assim, o cara que Bruno. está fazendo a campanha que está fazendo, por exemplo, com a Por seleção exemplo, peruana. a Chape que foi montada esse ano do zero praticamente, estava no grupo com o Nacional Lanús, ganhou o jogo fora, Isso. não classificou por erro administrativo. Sim. E chegou na final da Sul-Americana ano passado e ficou com o título. Aham. No fim das contas, o Flamengo vai passar pela Chapecoense. No fim das contas, pela diferença de times, pela qualidade de um e a dificuldade de outro, para mim a Chapecoense é seríssima candidata ao rebaixamento. Mas jogando nessa assim vai temporada. passar, Nicolau? Vai passar. Sabe, eu também achava. Jogando Contra o assim- Palestino. jogando assim Contra vai o passar. Palestino eu também achava. Jogando assim vai passar. Lembra do Palestino no passado? O que eu acho que. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que o que o Rueda está pensando é lá um pouquinho mais à frente, Bruno. O Rueda não está preocupado com essa eliminatória. Ele está preocupado com um projeto do Flamengo a médio prazo. Sim. Ele está vislumbrando que, com esse tipo de entrega, você não vai longe na Sul-Americana. O Flamengo não vai ser capaz de brigar pelo título. Com esse nível de entrega, até pensando no jogo contra o Cruzeiro, não vai ser suficiente. Não basta ter só bola, você precisa ter bola e precisa ter disposição, principalmente no momento sem bola. Ontem o Flamengo teve muito mais bola, muito mais posse de bola. Mas parecia aquela posse de bola que você não sabe o que fazer. É o que ele falou, muito toquinho, muito toquinho curto, né? Pouca objetividade. Pouquíssima verticalidade. As melhores chances do jogo foram da Chapecoense. Sim. Do Reinaldo, no contra-ataque rápido pelo lado esquerdo. Pinilha entrou super bem. Então, e aí? O Flamengo teve a bola e não soube o que fazer com a bola. Então, acho que a preocupação do Rueda não é com a Chapecoense, é com o contexto da temporada. Com a necessidade de fazer resultado contra o Cruzeiro, com a perspectiva de enfrentar o Fluminense na próxima fase, na Sul-Americana, em que a entrega vai ser decisiva porque é um clássico estadual e no clássico ganha-se muito mais jogando com disposição do que com bola no pé. E assim, teve um lance ali do Diego, que é um lance bem parecido com o gol que o Corinthians tomou, do Diego Alves, né? Quando eles palmam assim, é o lance igualzinho do Cássio. A diferença é que o Arão acho que teve essa entrega no jogo de ontem, pelo menos eu enxerguei isso em muitos momentos. Foi o Arão, acho que se não me engano, quem salvou ali, mas era o mesmo lance do gol que o Corinthians sofreu. Eu fiquei pensando se é o Muralha ou o Thiago que deixam aquela bola passar, grita, né? E no fim, ele acabou entrando mesmo com o Diego Alves, né? A gente falando das opções de... Como ele disse que vai colocar o outro goleiro para jogar antes, eu imagino que agora vai ser no Brasileiro. Agora o brasileiro é a vez do Thiago. Eu acho que ele assumiu mesmo essa coisa de, olha, o time principal é aqui para ganhar a Sul-Americana e ele quer essa entrega na Sul-Americana. Ele sabe, Bruno, que ele sabe o contexto em que ele chega, ele sabe tudo que se falou da chegada dele como mais um estrangeiro aqui. Ele sabe, assim, se ele perder os 2 títulos, ele vai ouvir a corneta tocar no ouvido dele, cara. Então, ele tá falando aqui, essa Sul-Americana é a segunda chance que eu tenho para ganhar um título. E tem gente torcendo contra? O quê? Que muita gente torce contra técnico estrangeiro aqui, eu preciso te falar? É novidade isso? Não. Muita gente torce. Não. Imagina. Eu só quero entender por que o Rueda não escala os 2 meias juntos. Isso é importante. E aí tá bom, vai. Se ele acha que não dá para jogar junto, eu acho um grande equívoco. Até porque os caras de lado de campo não estão se justificando. Você ainda falar que o Berril tá voando, que o Everton é sensacional, que o Vinícius Júnior decide todo o jogo, que o Giovani tá explodindo, aí você tem a justificativa de que você tem caras do lado do campo que fazem a diferença. Não é o caso. E aí, Bruno, mas tudo bem, ainda que fosse o caso, eu acho que cabe a discussão de por que o Diego e não o Everton Ribeiro. Sim. Quando jogaram juntos Diego e Everton Ribeiro, quem jogou melhor foi o Everton Ribeiro. Foi mesmo. Por que essa disposição ou essa indisposição para com o Everton Ribeiro? É que acontece também que no jogo passado do Brasileiro, qual foi? Jogou o Everton Ribeiro só. E ele não foi bem também. Mas quem foi bem no último jogo? Não, ninguém. E eu concordo com você e a gente pode falar sobre isso. Primeiro, tem que jogar os 2. Segundo, o Diego também precisa ajudar, Mas será que não tá dando certo porque o Diego tá mal? Esse que é o ponto. Porque assim, eu imagino, porque o Rueda é um grande conhecedor de futebol, que ele saiba dos 2 anos brilhantes que o Everton teve no Cruzeiro jogando pela direita. Sim. Ele sabe. Eu não acho que ele não saiba. Ele sabe. Então, eu não sei se essa questão, se ele acha que o Everton não pode jogar aberto, cara.
Porque acho que um cara que acompanha os jogadores que tem e que conhece a história deles vai saber disso. E se não sabe, alguém já falou, né? Claro. Se não sabe, o próprio jogador já pode ter falado para ele. Isso. Então, eu acho que pode, assim. Eu acho que muito passa pelo momento ruim do Diego, que foi um pouco escondido por aquele gol, num jogo em que ele não estava bem contra o Botafogo. Nem ele nem o Berril estavam bem, aí o Berril faz aquela mágica e o Diego faz o gol. O Diego foi decisivo naquele momento, mas o Diego está no pior momento técnico dele no Flamengo. Isso é relevante também. Eu também acho que o Rueda não é possível que ele não saiba, mas acho que é até preocupante isso. Eu preferia achar que ele não sabe, que ele precisa de tempo, porque aí as coisas se ajeitariam. Mas não me parece uma convicção dele. Uma dessas convicções que até podem custar caro. E assim, no jogo de ontem, ele não tem nem essa desculpa de que está preparando o time para a decisão do campeonato. Não, isso para a Copa Sul-Americana não vale, porque como a gente lembrou aqui, ele tem escalado quem ele considera, aquele que ele considera o melhor time, não é? Então não é que ele fala assim, eu não vou ficar escalando porque já que o Everton não pode jogar, nem adianta. Não é isso que está acontecendo. Mas assim, vamos supor, no último jogo que ele for jogar com o time titular antes da final, se ele queira não colocar o Everton para ensaiar o time, é uma coisa, mas não dá para todos os jogos o Everton ficar fora pensando num jogo só dia 27, cara. E aí, E acho que não é só isso. E aí, Bruno, entra o Paquetá primeiro do que o Everton Ribeiro. O Paquetá entra no lugar do Berril. Eu queria também entender essa disposição em manter o Berril como titular. O Berril fez uma linda jogada, uma belíssima jogada no jogo contra o Botafogo. O que mais que ele fez com a camisa do Flamengo para merecer essa confiança toda? Mas tudo bem, o Berril começa como titular. Aí sai o Berril e entra o Paquetá. Para depois, no finalzinho do jogo, sair o Diego e entrar o Everton Ribeiro. É óbvio que o Rueda, a gente precisa dar o desconto de que o Rueda está chegando agora, o Rueda está conhecendo o time, está conhecendo o elenco. Mas alguns jogadores, Bruno, por tudo que já fizeram, e não estou falando de tempos atrás, não, estou falando de coisas recentes. Esses caras que, recentemente, e que têm uma carreira muito legal, esses caras precisam ser tratados com carinho, esses caras precisam ter a perspectiva de atuar como protagonistas. O Everton Ribeiro, para mim, ao lado de Diego e Guerreiro, o principal jogador do Flamengo. Aquele de quem eu mais espero. O Everton chegou mudando o time do Flamengo. De repente, ele perdeu espaço. Tem uma tela aqui, não tem? Comparando os dois jogadores, pra gente ver o Everton Ribeiro e o Diego. E como vocês falaram, o mais importante é que você não está improvisando, não está tentando encaixar o Everton em uma posição que ele não sabe jogar, né? Acho que isso que vocês deixaram claro aqui. O Everton faz essa função. Jogou assim no Cruzeiro. Não é que é inventar moda, entendeu? Porque lembra no Forçar começo do barra, ano? No começo do ano a gente colocava ali na tela, vamos encaixar Everton Ribeiro, Diego e Conca juntos. Aí ficava assim, mas o Conca não vai muito bem por aqui, mas vamos tentar. Não é esse caso. O Conca, por exemplo, era forçar um pouco a barra colocar junto com os dois. Era a tentativa de colocar todos os bons no time. Nesse caso, você não está forçando barra nenhuma. Não, tá forçando barra. É a posição que é confortável para ele jogar. Então, olha, o Everton Ribeiro fez 274 minutos e um gol, o Diego mais 473 e 2 gols, nenhuma assistência. Os dois apenas, olha aí, por 27 minutos contra o Atlético Goianiense. É muito pouco. Muito pouco. Meio tempo, vai arredondando. Muito pouco. Meio tempo. Agora, eu acho que todos esses casos, Everton Ribeiro e Diego, Guerra e Moisés, aí você pode botar, sei lá, Hernanes e Cueva. Isso é um problema do técnico. Claro. O técnico bom tema esse. Até porque Até Rodriguinho e Jadson. Até porque nos casos, Rodriguinho e Jadson, acho que até pelo elenco não tem muita discussão. Mas esses outros casos, nenhum time pode se dar o luxo de ter um desses jogadores fora, porque ninguém está distribuindo talento por aí. E nenhum desses times também é tão acertado taticamente que não possa ser mexido. Então, acho que volta o bumerangue para o professor lá. Ele que resolva. Alguns anos atrás, Bruno, a gente assistia aos times jogarem no 4-4-2, em que se tinha 2 volantes e 2 meias. Hoje em dia, o esquema da moda é o 4-2-3-1, e vários treinadores têm uma dificuldade imensa em escalar 2 meias. Sim. Eles querem escalar esse 4-2-3-1 para ter um meia, como tradicionalmente sempre foi, aquele cara de carregar a bola, e 2 caras de velocidade do lado do campo. O Léo já lembrou, o Everton é um meia que jogou muito bem pelo lado do campo com o Ricardo Goulart. O Ricardo até chega mais na área do que o Diego. O Ricardo tem mais faro artilheiro do que o Diego. Sim. Mas não impede que joguem juntos, não impede. E não é só um caso do Rueda, tá, Bruno? Vários treinadores, no atual momento do futebol brasileiro, têm dificuldade de encaixar 2 meias. Evitam. E aí é abrir mão de talento, é abrir mão de qualidade. O Everton Ribeiro, para mim, em hipótese alguma, pode ficar fora do time.
Deixa eu ver as mensagens dos rubro-negros aqui pra gente. Porque tem muitas chegando aqui. Tem uma Rita, Léo. Não sei que a Rita tá tão brava conosco aqui. Ela tá irritada. Você tá irritada, Rita. O que acontece? Porque ela briga, mas ela não fala o motivo. Então fale o motivo, Rita, pra gente entender. Não se irrita. Qual é o que te incomoda tanto. Mas ela tá brava aqui, viu, Léo? Mas se você não sabe por quê, como é que eu vou saber? Acho que nem ela sabe, mas ela tá xingando todo mundo aqui, ó. Não pode xingar, né? Tá xingando, Nicola. Não pode xingar. Tá xingando você também. Educação, Apelou, né? perdeu. Tinha um livrinho que eu lia pra minha filha quando ela era pequena, chamava Rita, não grita. Fala aí pra Rita, não grita. Rita, não grita, tá? A gente gosta de você. O Mauro falou o seguinte, o Everton Ribeiro não pode ser reserva do Diego. O técnico tá perdido. Tá querendo corvar o... Léo. Para com isso. Esse aí é vascaíno. É pra soltar o corvo ou não? Claro que, me ajuda aí, Não, Bruno. Nicola. Não. Não, professor? Mas é pra escalar o Everton Eu Ribeiro. não gosto de soltar o corvo nem em cima de muito cara que merece. Aí, imagina. Eu gosto do Corvo. Corvo Eu não gosto do aparece, Corvinho. hein? Eu gosto do Corvinho. Faz tempo. Calma, Não, pra esse Corvo, cara. você sabe que o Corvo vai estar na quarta temporada, viu, Léo? É? Mas vai estar Continua o diferente? corvo. Vai estar em nova versão. roupagem? Nova roupagem, exatamente. É um Aquele do pica-pau, não? Você tem mais detalhes sobre o novo integrante da quarta temporada, Bruno? Não é o Corvo. Não é o Corvo? O Corvo continua, mas é um outro integrante que eu ainda não fui informado qual é. Mas vai ter. Na segunda-feira, hein, gente? Nova temporada do BB Debate. Fernandinho, ó. Time do Flamengo tem muito medalhão e pouco operário. Resolve esse problema. Escala o Márcio Araújo. Se o problema é esse. Silêncio. Não, o problema não é esse. Tá mais do que provado que o problema não é esse. Ele. Tá bom. Falando pra ele, não pra você, Léo. O Wagner, olha aí, ó. Acho que a Chape ainda vai aprontar pra cima do Flamengo. Sul-Americana é uma competição muito imprevisível. O Flamengo que se cuide. Bom, se a Sul-Americana é imprevisível, a Libertadores também é imprevisível.